Olá, Shalom, bom dia. Deus abençoe. Eu voltei aqui, sabe, queridos? O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração em relação ao rei Assuero, em relação a Artaxerxes. Ele era o rei, ele era o marido de Vasti e depois se tornou marido de Esther. Querido, nessa manhã eu quero derramar no seu coração que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu estou em Esther, no capítulo 1, que na realidade era outro assunto, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que eu e que você precisa. Sabe, queridos? Porque aprendizados da palavra de Deus a gente aplica em todas as áreas das nossas vidas. Sabe? Aqui estava falando de um orgulho, de uma prepotência de uma rainha, a forma como ela foi destituída do reino, que o reino era a forma como ela foi destituída, mas cada um de nós temos uma área das nossas vidas que se nós não cuidarmos, nós podemos ser destituídos daquele lugar. De uma amizade a um trabalho, a um cargo como ela, a perca de um casamento, cada um sabe o que está precisando se consertar. E o Espírito Santo falou comigo a respeito de Artaxerxes. Aqui está dizendo, que no versículo 5 do capítulo 1 diz o seguinte: E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor. Então isso significa que ele era humilde, né? Ele fez 180 dias de festa, porém depois que acabou tudo aquilo ali, ele fez uma festa pouca, do menor ao maior, ou seja, todos vocês que me serviram durante esses 6 meses de festa, a mim, aos reis, aos príncipes que eu convidei para minha festa, eu agora vou fazer uma festa para vocês. Olha a diferença entre o rei e a rainha. Olha a diferença, queridos. Eu aprendo que cargo não define o caráter de ninguém. Pelo contrário, o dinheiro, o poder revela quem nós somos. Revela o que tem dentro de nós. Naquele momento, a Vasti, ela estava recebendo, paralelo ao rei Artaxerxes, ao rei Assuero, eu gosto mais da palavra Assuero, ela estava recebendo as rainhas, as princesas, ali, paralelo. E olha a atitude do rei e olha a atitude da rainha. Vamos lá. Por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste. Pendentes de cordões de linho fino e púrpura. Argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata. Sobre um pavimento do pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas, ou seja, tudo com excelência, tudo no capricho. E dava de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o bebê era por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro. Aqui está dizendo o quê? Dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real. Ou seja, ainda que tu se embriague, não tem como tu se confundir, porque os copos, os vasos, eles são diferentes uns dos outros. Dá para diferenciar, querida. O vinho pode ser real, o vaso é de ouro, mas cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Eita glória! Cada um tem o seu. Não se esqueça disso. E o bebê era por lei, certo? Feito sem que ninguém forçasse o outro. Ou seja, tem uma festa,
Os vasos são de ouro, porém diferente. E o bebê era de lei, pode beber, mas ninguém força ninguém. Ninguém força ninguém. Você tem um vaso de ouro na sua mão e tem um vinho real aqui, mas se você quiser tomar, você toma. Se você não quiser, você não toma. O Espírito Santo de Deus é que nos convence. Assim está lá em Zacarias 4, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Jesus morreu na cruz por mim e por você, mas ele deixou o livre-arbítrio. Mas como os vasos são diferentes, embora de ouro, não tem como você se confundir. A lei é para que você beba o vinho real, mas você não é forçado. Cuidado. Cuidado para não ser servido o verdadeiro vinho que te traz a alegria do alto, o verdadeiro vinho da palavra de Deus. E você às vezes bebeu porque quis e diz, não, eu fui forçada. Aqui está dizendo que não, que você não é forçada. Tá vendo, queridos? A gente vê que há diferença. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Ela fez um banquete. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre com vinho, mandou a Melmã, a Bizatá, Arbona, Bigtá, Abigatá, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei. Gente, a pergunta sim. Qual a necessidade que o rei tinha de mandar 7 homens, 7, e buscar a rainha? Não precisava 7, porque ele já levava a palavra do rei. O rei está chamando você. Não precisava mandar 7. Que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, que era formosa à vista. Ou seja, ela era muito bonita e o marido queria mostrar para as pessoas que ela era muito bonita. E tudo bem, vamos abrir um parêntese aqui, e tudo bem que ela pode ter se chateado, ter dito assim, nossa, esse cara fica bêbado e fica mandando me chamar para me exibir, feito um troféu, para mostrar para todo mundo que eu sou bonita, eu não aguento mais isso. Tá, beleza. Até aí eu compreendo, mas ela gostava. Primeiro porque quando ela se casou com um rei, ela já sabia que poderia se submeter a qualquer coisa. Segundo, que ela estava fazendo igual ou pior do que ele. Porque se o que chateou ela foi isso, por que ela não fez isso em outra ocasião? Não, ela fez isso exatamente na frente das outras pessoas. Porque aqui está dizendo, no versículo 9 do capítulo 1, também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, ela fez aquele desfecho na frente de todas as mulheres que estavam com ela. Ela poderia ter feito isso em uma outra ocasião. Mas olha, querido, o mau testemunho de uma mulher contamina muitas. O mau testemunho de uma mulher, porque ela era rainha, ela era esposa. O mau testemunho dela iria ensinar, como a gente vai ver já aqui, ia ensinar as outras mulheres a desrespeitar o seu marido. E iria ensinar as princesas e as rainhas que estavam ali no banquete dela a desrespeitar os reis e os príncipes nos quais elas eram casadas ou vivia debaixo daquela autoridade daquele rei. Entendeu, queridos? Então, tudo isso a gente tem que ponderar. Independente de que você siga Jesus ou não, você tem que ponderar as coisas. Porque aqui é muito claro o que ele está dizendo aqui. É muito claro. Ela estava fazendo um banquete também para as outras princesas. Se isso se alastra, ela teria sido uma revolucionária de ensinar o desrespeito ao marido. Sabe, eu fico imaginando o que a Vasti não estava ensinando para aquelas mulheres naquela hora.
uma mulher que estava ensinando as outras a ser machista, uma mulher que estava ensinando as outras a humilhar o marido, a desrespeitar o marido, a fazer o que quer com o marido. Tipo assim, faça o que você bem quer, entende, e tá tudo bem. Ele é rei, ele não vai me tirar daqui. Queridas, quantos e quantos casamentos não acabam exatamente como acabou o de Vasti, por conta da falta de respeito para com o marido. Porque eu entendo, queridas, que tem homens muito ruins, eu entendo perfeitamente, mas faz o seguinte, para que você não perca o seu direito, você mesma chega para ele e faz o que nós vamos ver agora. O que mais me chamou a atenção nisso é o que nós vamos ler agora. O que mais o Espírito Santo falou comigo é o que nós vamos ler agora. Sabia? Porque ela poderia ter tido essa oportunidade. Amado, o orgulho e a soberba, ele nos leva à queda, mas a humildade nos leva à honra, porque Deus ministra no teu coração, ministra na tua mente e você sabe os passos a dar no futuro, a dar no caminho que você está trilhando, porque aqui ela simplesmente estava lá conversando com as amiguinhas, sabe lá o que, ensinando as amiguinhas a fazer, sabe lá o que. E aí ela disse, agora é a oportunidade de eu mostrar para todo mundo que quem manda aqui sou eu. Diga para ele que eu não vou, né? Diga para ele que eu não vou. Tem esposas que gostam de se amostrar, infelizmente, irmã. Tem mulher que gosta de se amostrar. Tem mulher que gosta de humilhar o marido quando vê gente. Cuidado, o teu açoeiro pode estar calado, se preparando para te dar um checkmate que tu nem imagina. Eu tenho certeza, queridos, que essas lives aqui, elas são um alerta. Porque não era nada disso, eu nunca nem tinha percebido isso aqui. Mas como é o Espírito Santo que trabalha, né? Então, queridos, a resposta. Primeiro o rei mandou 7 homens e chamar aquela mulher. 7. Para que ela viesse. Ela simplesmente falou o quê? Porém a rainha Vasti, o versículo 12 diz o seguinte: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, ou seja, o mandado, o chamado do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Aqui no versículo 12 diz que ela não foi e que ele se enfureceu e que ele ardeu em ira. Ardeu em ira. Sabe o que é um homem irado, um homem? Que uma mulher irada, ela faz um monte de besteira, mas um homem vai bem mais longe. E aqui está dizendo que ele se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Porém, queridos, ele ficou calado ali. Porque estava tendo uma festa, né? Estava tendo aquele encontro com aquele povo todo. E ele se enfureceu, mas ele ficou calado. Quantas e quantas vezes, queridas, mulher não chega, não vai atrás do marido, no bar, se amostrando, vê o povo e grita e se amostra. Igual falei na live passada, e se acha a última Coca-Cola do deserto. Ah, porque eu vou fazer, porque eu sou assim. Aí quando chega, você vai ser destituída, aí corre os 4 cantos, aí ora por mim, aí faz isso, aí por quê? Porque meu marido me largou. Aí mente, fala que o marido largou por outra, fala uma coisa, fala outra. Mentira, o cara largou porque não aguentou. Porque se o cara cheio desses defeitos, por que você não largou antes? Por que você esperou ele te largar? Né? Aí fala mal, conta outra versão, ainda fica passando vergonha. Porque todo mundo que conhece sabe o motivo da separação, e ainda vê a mulher mentindo, dizendo que foi por isso e por aquilo. E o povo fica, meu Deus, não foi nada disso. Cuidado, queridos, que as nossas atitudes, ela mostra quem nós somos, ela define o nosso caráter, porque ela mostra o que está aqui dentro. Então, aqui está dizendo que ele se enfureceu, mas tudo bem. Vamos lá para o versículo 13 do capítulo 1 do livro de Esther, da palavra de Deus. Diz o seguinte: então, perguntou Vasti, porém, a rainha Vasti recusou. Não, é o 13, já estou confundindo. Então perguntou o rei aos sábios que entendia dos tempos, porque assim, veja bem, aqui está abrindo um parênteses.
o rei perguntou para os sábios porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Eita, gente, isso aqui dói, isso aqui tritura. Olha o que o cara fez. Ele não foi bater nela, ele não foi se levantar bêbado, embriagado para ir lá onde ela estava dando a festinha para as coleguinhas, para dizer, eu sou o rei, vem aqui, tal, tal. Não, ele se enfureceu, ardeu em ira, mas ele foi legalmente buscar os direitos dele. Legalmente, engoliu a raiva e foi lá, ou seja, sabedoria. Sabedoria. O Espírito Santo está no... Se você ainda não assistiu o vídeo passado, a live passada, eu te aconselho aí. Sabedoria. A sabedoria, a humildade precede a honra, o orgulho, a prepotência, a mentira, a ser dissimulada, que mulher tem essa tendência para ser dissimulada, é abatida, igual o Vasti fez. Aí aqui ele fez o quê? Porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos que sabiam lei e o direito. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, ele disse assim, eu vou consultar um advogado, o que eu faço para me separar da rainha? Porque eu não vou mais viver com ela. E ele decidiu isso no íntimo dele. Ele não brigou, não esperneou. Ela estava lá se achando. Aí, cuidado. Que enquanto tu tá se achando que tá mandando no pedaço, o cara tá se enchendo, se irando aos poucos, daqui a pouco, ó, tu olha pro lado, ele não tá mais. E tu vai de novo dizer que a culpa é do homem? Gente de Deus, tem coisa que a gente aqui fica enfurecido. Tem coisa que a gente escuta e vê, porque nem é cego nem surdo, mas tudo bem. Vamos lá. Então ele diz aqui, e os mais chegados a ele era Carcena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, é uns nomes esquisitos, né? Marcena, Memecã, os 7 príncipes da Pérsia e dos Medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros do reino, ou seja, eles eram os conselheiros do rei. Sabe? E aqui dos medos e dos persas, ou seja, a cidadela de Susa, ela era naquele um país. E ali, queridinhos, ela tinha muita gente, é como se aqui é Brasil, né? Mas mora muita gente das outras nações. Então ele pegou cada um e trouxe para perto, para ouvir cada um. Sabe, queridos? E olha qual foi a resposta que esses conselheiros deram para o rei. Disseram o seguinte, presta atenção. Mulher, presta atenção o que o rei fez. Presta atenção com quem ele foi se aconselhar. Presta atenção a resposta que foi dada. Em nome de Jesus, presta atenção. Diz o seguinte, o que segundo a lei, não foi de qualquer jeito, não foi eu quero, não. Segundo a lei, se devia fazer da rainha Esther, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pelas mãos do eunuco. Ou seja, o cara não acrescentou nada. O que eu devo fazer com a rainha, já que eu mandei 7 eunucos e buscar abençoada? Ela não veio, ainda deu esse não na frente de todas as outras mulheres que estão testemunhando o que a rainha fez. Amada, o que uma liderança faz, os liderados vão seguir. Se você é um patrão errado, os seus funcionários vão ser também. Se você é um pai e uma mãe errada, seus filhos vão ser também. Se você dá um mau testemunho dentro da sua casa, seus filhos vão fazer também, seus netos vão fazer também. E aí é gerada a maldição hereditária. Daqui a pouco tá todo mundo, cheio da Jezabel, cheio da Pombagira, cheio de Zé Pilinta. Entendeu? Se você é amigo, tem uma rede de amizade e você dá mau testemunho, alguns vão compactuar contigo, mas alguns vão fazer como o rei Assuero fez. É igual funcionário. O patrão não é legal, ele vai pedir conta. Ele não vai se submeter àquilo ali. Porque quem tem caráter não se submete. Sai. E sai
sem criar problemas. Eita, Espírito Santo fala. E sai sem criar problemas. Porque foi essa a posição do rei. Quer dizer, eu quis falar de Esté, eu quis aprender com Esté e eu estou aprendendo com Assuero. A humildade dele de fazer um banquete para servir aquelas pessoas que serviram ele durante 6 meses. A decoração, a fineza que ele fez para chamar do menor ao maior. Copos de ouro, e tem mais, o vinho é real, o copo é de ouro. Para vocês não brigarem entre si quando estiverem bêbados, eu vou dar uma taça para cada um diferente, aleluia. Fala, Jesus, glória a Deus. Fala, Jesus, fala, fala. E tem mais, a lei é para você beber, mas você só bebe se você quiser. Gente, o que é isso? Foi esse homem que ela disse um não para ele. Foi esse homem. Muitas vezes, amadinha, eu aprendo aqui que muitas vezes eu já vi esposas falarem mal do marido, aí quando você traz para perto, você chega para perto, você vai ver que o cara não é nada daquilo que ela fala. A víbora, a serpente peçonhenta é ela. Entendeu, querido? Olha a gente trazendo o livro de Esté para perto, olha o que, é que a gente descobre aqui. Olha o que o Espírito Santo não está colocando, né? Porque as feministas, as machistas, porque eu não tem só homem machista não, tem mulher, tá? Tem mulher que grita o marido, que manda no marido, aqui quem manda é um demônio perfeito. Demônio perfeito. Segundo a palavra de Deus é pomba gira, Jezabel. Mas tem mulher que grita, a última palavra que é a minha. Não, é isso aqui, não, é assim. Que eu fico olhando assim, eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Talvez a Vasti era assim. Aí talvez a atitude dela, sabe? A atitude dela cansou mais ele. Talvez não foi ela. Às vezes a gente pensa assim, essa é a última vez. Na realidade, talvez ela que era acostumada a ter aquelas atitudes, aquelas e outras atitudes piores, entendeu? E isso foi quem cansou ele. Na realidade, era ela que já tinha tido outras, que ela não ia fazer isso aqui pela primeira vez, correu o risco de pela primeira vez ela dizer pro rei Assuero que ela não ia. Se ela fez isso, ela já tinha o costume de humilhar o marido, de pisar o marido, de fazer o que quisesse com ele, até ele sendo um rei. E tem mulher que desonra marido. Aí o cara cansou e se enfureceu e disse, não, eu não vou mais bater boca com a Vasti. Eu vou simplesmente procurar os direitos que os conselheiros dizem, qual é a lei do país, qual é o meu proceder legal. Eita Deus, aleluia. Então disse Memecã, no versículo 16, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes. E contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Cuidado com o que você está fazendo, porque você é um péssimo testemunho. Mulher, eu sou mulher, não estou aqui te ofendendo, nem te apontando. Eu estou aqui simplesmente derramando no seu coração o que o Espírito Santo derramou no meu. E eu estou compartilhando com você. Se você não gostar do que você está ouvindo, não tem problema, tá? Eu não posso fazer nada. Agora, se você ainda tiver um pouco de sensatez e humildade, leia isso aqui e salva teu casamento. Leia isso aqui e muda a tua história. Porque isso aqui é uma questão bem pessoal da Vasti. Aqui deixa claro o caráter e os erros de cada um. Às vezes você vê um homem largando uma mulher, ai que homem ruim, largou a mulher. Mas você não sabe o inferno que ele vivia com a pomba gira dentro de casa. Com a pomba gira gritando no ouvido dele, dando ordem para ele, dizendo o que ele tinha que fazer como menino. Sabe, querida? Talvez, se você tiver humildade para ouvir isso aqui, talvez isso vai salvar a tua vida. Porque se você, eu vou largar um, vou largar o outro, daqui a pouco, todo mundo vai saber que realmente você é errada, igual ela. Ela poderia até, na frente do povo, ser a vítima, ser a coitadinha, mas bem aqui ela mostrou quem era quem. E diz o seguinte:
Então disse Memecan na presença do rei. Sim, eu já li o 16, o 17. Porque a notícia, veja bem, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos olhos quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Sabe, queridos, você é mãe. Do jeito que tu trata teu marido, tua mãe, tua filha, tua neta, vai fazer. Sabe, queridos? Liderança não é só quem está no altar, não é só quem está liderando alguma coisa, não. Você é líder da sua casa, você é líder da sua vida. Quantas e quantas pessoas, querido, vai na conversa do outro? Eu vou lhe falar uma coisa, eu já vi tanta gente tentando me manipular, tentando me perverter, tentando botar a mãozinha no ombro com aquelas palavras bonitinhas, tentar me tirar da roda, que eu fico enojada. Eu não fico furiosa como o Assuero, não, eu fico com nojo da cara da pessoa, com aquele jeitinho macio de cobra, tentando me tirar para colocar assim pro outro ladinho. Sabe, queridos? E tem muitas mulheres que caem no papo de outras mulheres. Ela chega ali com o veneno mortal do Salmo 91. E aí a outra vai dizer, é assim mesmo, como você dá fé, tá um ninho de cobra, tá um ninho de serpente. Então aqui o Assuero disse, bom, antes disso se espalhar, eu vou cortar. Sabe, queridos, eu até entendo que você diga, não, essas palavras que ela tá falando é muito dura, mas é a verdade. E a gente como mulher, porque eu sou mulher, eu sei que isso é verdade. Então, tem gente, querido, que não tem o tal do João sem braço, tem gente que é tão dissimulada, tem mulher que é tão dissimulada, que ela ouve uma palavra dessa, com palavras assim bonitas, que não ofende, e ela diz assim, não, eu não entendi o que ela quis dizer, e ela faz assim com elegância, eu não entendi o que ela quis dizer. Então é melhor falar logo no popular. Como diz a pastora Camila Barros, eu vou falar rasgado, porque assim, depois não vai dizer assim, não, mas eu não entendi. Entendeu, amada? Não entendeu? Tão entendidinho que tu deixou até de me seguir. Entendeu? Tão entendidinho que tu virou minha inimiga, de tanto que tu entendeu. Vamos lá. Então, o testemunhozinho dela iria contaminar as outras mulheres. Então, juridicamente, ele foi procurar o direito dele juridicamente e ele foi instruído diante da lei do país como ele iria proceder para destituir legalmente ela do cargo sem sofrer nenhum dano. Ou seja, ele engoliu a ira dele. Irmão, tem momentos que é necessário você engolir a ira. Você está furioso, aí tu engole. Talvez aquilo ali fez até ele ficar melhor. Tu engole, sabe por quê? É melhor você ter prudência, ter cautela, ter sabedoria, procurar ter os direitos de maneira correta e calado. Porque ela nem imaginava. Ela achou, tipo assim, se ela era acostumada, que a Bíblia não relata, mas para ela ter uma atitude dessa perante todo mundo em um tempo de festa, ela já era acostumada a botar o dedo na cara dele, a humilhar, a pisar ele, né? Ela já era acostumada. Só que tem um dia do basta. Fica ligada. Então eu acho que ela pensava que ele, não, só é mais uma que ele disse, porque comigo é assim, eu faço mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Um tempo atrás eu assisti uma cena. Uma filha dando ordem pro marido. Porque não sei o que, bebê. E eu tava sentada do lado da mãe. E a mãe fez assim, ó. Tipo assim, é desse jeito mesmo, é assim que é pra fazer. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu fiquei pior do que o Assuero, eu fiquei com nojo, eu fiquei com ódio, eu fiquei enfurecida, dei vontade de eu dar um... Eu fiquei assim, eu digo, Jesus, eu não tô vendo isso não, sabe? Ela ficou tão assim, achando bonito o que a filha fez, que eu tava sentada do lado dela, e ela não percebeu que eu tava vendo, que ela tava... É isso aí. Irmã... Eu vou abrir um parêntese bem aqui para dizer para você, a lei da semeadura, tudo se colhe. Aquilo que você está fazendo, seja com seu marido, seja com qualquer pessoa, você vai colher. E quando você planta é uma semente, quando você colhe é uma árvore. Cuidado. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos olhos
quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá desprezo e indignação. Aqui está o que ele disse, olha, você tem que dar um basta nela, porque se você deixar a sua mulher, olha, além de tudo que da vergonha que ele passou, ele ainda teve que escutar isso dos conselheiros. Olha, se tu deixar a tua mulher continuar fazendo o que ela está fazendo contigo, a minha mulher eu vou ter problema em casa com a minha mulher, porque a tua mulher é um péssimo testemunho. A tua mulher é uma líder, a tua mulher é uma rainha, a tua mulher é uma esposa de péssimo testemunho, sabe? A tua mulher se reúne com outras mulheres para estarem falando mal dos outros, para falar mal de todo mundo, só não fala mal da sua vida. Ninguém tem valor para ela, mau caráter. E isso está contaminando a minha casa, está contaminando a minha família. Eu estou começando a ter problema no meu casamento por causa da tua mulher. A gente faz parte do mesmo ciclo de amizade. Aí a tua mulher está gritando todo mundo e a minha está achando que pode fazer a mesma coisa. Então o teu casamento não está bom e a tua esposa, que é o fruto estragado dentro do cesto, está atrapalhando todos os outros casamentos. Então eu preciso que você tome uma providência com sua esposa, porque senão eu vou ter que sair do teu ciclo de amizade. Porque onde tua mulher vai, ela faz um barraco. Dentro da tua casa, tua mulher te humilha, tua mulher te pisa, tua mulher te grita, tu não toma nenhuma decisão. Teus pais, tua mãe já vivem envergonhados do que faz, do que a tua mulher faz. Então aqui vai ficar ruim para nós, então você tem que decidir. Tá aqui. Neste mesmo momento, as princesas irão dizer. O que ele quer dizer aqui? Quando eu disser para minha mulher é assim, ela vai dizer assim, eu não faço não, porque a rainha não fez. Porque não tem gente que é assim, a mente é pobre, que ele diz assim, eu não faço não. Tu vê como é que fulano faz com o marido dela? Eu vou fazer do mesmo jeito, filha. Você vai ser destituída igual ela foi. Aqui no 19 diz o seguinte, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edital real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, ou seja, de todos os... Não tinha como recorrer. É o divórcio e não tem como recorrer. Não tem como recorrer. Sabe aquele dia que o marido chega e diz, foi até hoje, eu não quero mais, e tu corre os 4 cantos do mundo para ele voltar para ti, ele não volta mais? Foi igual aqui, ó. Escreva-se nas leis dos persas e dos medas, e não se revogue que Vasti não entra mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Ou seja, arranque ela do reinado, se divorcie, se separe, e o direito dela de esposa dê para outra mulher melhor do que ela. Dê para outra mulher melhor do que ela. Se case novamente. Procure outra mulher. Porque você merece, você é um rei, você é bom. Olha a festinha que você fez, olha como você tratou os seus empregados, olha como você fez para servir aquelas pessoas, olha o que você não está falando. Você poderia simplesmente, como rei, ter dito assim, diga para essa mulher cair fora, pegue ela fora, mas não, você veio consultar a lei, você fez tudo por... Irmãos, aqui está revelando o caráter de Assuero. Meu Deus, aleluia, Jesus. Olha o que eu estou aprendendo com esse homem depois de 20 anos de crente. Eu nunca tinha visto isso. E o Espírito Santo está ministrando isso no meu coração. Olha o que eu não estou aprendendo com esse homem. Quantas e quantas vezes a gente julga os maridos, os patrões, as outras pessoas, na realidade, aquela pessoa... Olha, eu vou falar outra coisa aqui. Quando você vê uma pessoa falando mal de todo mundo, ninguém presta para ela, abre teu olho e vaza. Porque senta, cruza a perna e fala da vida de todo mundo, só não fala da sua. Por quê? Porque se for falar da sua, vai sair cada podridão. Se você começar a mostrar quem você é, não fica um. Então, amada, aqui eles disse isso. E no versículo 20 diz, e ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, abre parênteses, porque é grande. Eita, aqui ele não diz assim. É grande, ou seja, olha o estrago que essa abençoada não ia fazer, porque é só aquela palavrinha, irmão, tem gente que uma palavra destrói tudo.
Do mesmo jeito que tu acorda de manhã, a pessoa diz, bom dia, Deus te abençoe, tu se alegra e teu dia melhora, tem gente que chega e só dá um olhar assim, acaba, destrói. Olha o estrago que aquela mocinha não ia fazer em todo o reino, porque está dizendo bem aqui, ó. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde o maior até o menor. Né? Não tem aquela mulher que porque ganha mais, ganha melhor do que o marido, acha que tem o direito de humilhar, de pisar? Olha aqui. Sabe, gente, eu estou aprendendo tanto, porque assim, todas as vezes que se fala de Esté, do livro de Esté, Esté a rainha, Esté, 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 mas nunca se falou que aqui tinha um casamento. Mas nunca se falou que aqui tinha um marido decepcionado. Mas não se falava que aqui tem um marido que foi ofendido, que foi humilhado no meio de todo mundo. Nunca se falou de quem Varti era. É porque, e se fala muito de Esté, mas de Assuero não. De Assuero não. E olha aqui a história do homem. Olha como esse homem deveria estar arrasado, humilhado, sem credibilidade, envergonhado. Olha o que essa mulher não faz com esse cara. E aqui tem o seguinte, do maior até o menor. O 21 diz, e pareceu bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memecã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Cara, o homem fez assim com uma perfeição. Ele não deixou nada por fora, ele pensou, ele analisou. O que é que eu entendo com isso? Enquanto a mulher, você está lá fazendo do seu marido o que você quer, ele está criando na mesma maneira de se livrar de ti. Por quê? Porque aqui o cara pensou em tudo, pensou em tudo. A fúria e a ira dele fez com que ele se conteve. Ele pensou em tudo, ele não fez nada precipitado. Ele foi lá no que a lei fala, quem é que eu vou ouvir, em quantas línguas eu tenho que falar. E aqui ele está dizendo aqui, de todas nas escrituras. Alguém fala japonês, vai na língua japonesa. Alguém fala português, vai na língua portuguesa. Alguém fala inglês, vai na língua inglesa. Ou seja, ficou tudo muito claro, tudo muito certinho. Ela não é mais rainha daqui. Ei, todo mundo ouça em bom tom. Ela não é mais a minha esposa. Acabou. Ele arquitetou tudo certinho, tudo conforme a lei. Ele não fez nada errado, ele fez tudo conforme a lei. Quem estava se amostrando era ela. Aí aqui, o final do versículo 22 diz o seguinte, e cada homem fosse senhor da sua casa. Eita lapada! E cada homem fosse senhor em sua casa. E que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Olha, gente, aqui é o Velho Testamento. A história de Esté aconteceu no Velho Testamento. Mas se você for ler Efésios, no capítulo 6, você vai entender que lá o homem, ele é o cabeça. Se você for ler a palavra, você vai entender que o homem é a cabeça da família. Talvez nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher, e o que a gente está precisando entender por causa dessas conversinhas de mulher machista, de o corpo meu, faça o que eu quero, né? A mulher para estar em lugar que quer, talvez o Espírito Santo está dizendo assim, ei mulher, acorda. Para de estar falando do teu marido, de todo mundo, porque eu sei quem tu é. Eu vou mostrar a tua cara. Eu vou soprar o vento e vou mostrar para todo mundo quem tu é. Porque aquela atitudezinha da Vasti, ela achava que ela era se achar. E aquela era a hora que Deus estava mostrando para todo aquele país quem ela era. Cuidado com as suas atitudes, porque Deus vai mostrar quem você é. Entendeu, amada? E aqui ele está dizendo, cada homem fosse senhor da sua casa. Quando a gente chega lá no livro de Reis, a gente vai encontrar a história de Acabe e de Jezabel. Porque Acabe ele não era senhor da sua casa. Talvez o rei Assuero também não estava sendo. Só que chegou o dia que ele se posicionou como homem. Então, o homem, você que porventura ouvir essa live, você também tem que botar respeito e moral dentro da sua casa.
Porque quando você estiver diante do Pai, você vai prestar conta. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz, pensa e diz, tudo. Vou abrir outro parênteses aqui. Sabe aquela conversinha tua no WhatsApp, mulher, de ficar falando mal do outro, intrigando, jogando uns contra os outros? Ele tá vendo tudo. Sabe aquela conversinha que tu teve por trás? Ele tá vendo tudo. Ele vê tudo que tu fala, tudo que tu digita, ele vê tudo, tudo. Os 7 olhos de Deus estão correndo à terra. Como está vendo você também, homem, que não tem autoridade na tua casa, que não tem autoridade com a tua família, que não tem autoridade com a tua esposa, que ela te grita, te pisa, te humilha, fala o que bem que aí entende, tu fica calado. Fica calado igual o Assuero fez, mas toma um posicionamento como esse aqui tomou. Toma um posicionamento. Não estou dizendo que é para você se separar, não. Estou dizendo que é para você se tomar um posicionamento, porque você é o Senhor da sua casa. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da esposa e Cristo é o marido de tudo. Cristo, o marido, a esposa e os filhos. É assim que funciona. E talvez o que está faltando não é você se separar, talvez o que está faltando é você virar homem. Porque aqui está a palavra, cada homem fosse senhor da sua casa. Porque quando a Bíblia diz que todos nós vamos prestar conta. Então, quando você estiver diante de Deus, você vai fazer o que como Adão? Que Adão pecou e disse, não, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Deus vai dizer assim, eu nunca lhe dei essa pombagira para casar com você. Eu nunca dei essa Jezabel para casar com você. Você tomou essa decisão sozinho. Porque, querida, a palavra de Deus diz que o que Deus fala, Deus cumpre. Ele vela pela palavra dele. Tem muitos casamentos por aí que não foi Deus que abençoou, que você conseguiu, que se você se casou e você visgou o marido, foi na cama de um motel, não foi Deus que te deu, porque a palavra dele diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Então, se você foi lá no motelzinho, não foi Deus. Mas você pode se arrepender, se curvar diante do Senhor e se arrepender e Deus mudar a tua história. Se você tomou o marido de alguém, Deus também não está nesse negócio. Entendeu? Se você escolheu errado, é porque eu amo. Porque tem mulher que é assim, né? Eu amo, eu amo, eu amo e eu quero. Ela não quer saber se o cara gosta dela. Ela não quer saber se o cara é feliz com ela. Ela não quer saber, ela só quer saber que eu amo e eu quero. Não, querida, não funciona assim, não. Do jeito que você ama e quer ser feliz, ele também tem direito de amar e ser feliz. Do mesmo jeitinho que ela queria ser honrada, ou ele também tinha que ser. E ele era o rei. Sabe? Ele era o rei. Eu não estou dizendo aqui que, ó, eu não sou a favor de homem que maltrata a mulher. Se está maltratando, sai. Bateu, sai. E o pior, gente, que tem mulher que o homem bate, 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 ela não larga ele. E quando você se entra, ainda acha ruim. Tem mulher que apanha de noite, a noite todinha, chama a polícia, o cara vai preso, no outro dia de manhã ela vai lá assaltar o cara. Sabia? Isso aí também não é normal, isso aí também não é certo. Sabe, queridos? Isso aí também não é certo. Mas aqui, se Deus está posicionando dessa forma, porque quem está precisando ouvir essa palavra hoje é quem acha que é a mulher que acha que é o homem da casa. Olha o que deu com a Basti. E está aqui, querida. Ele fez a carta, ele assinou o edito e ele mandou para todo mundo. Para todo mundo ele mandou. Sabia? E o que aconteceu? Olha, o homem é o senhor da sua casa. Irmão, está aqui, Deus já estava mostrando para a gente. A gente fala muito em Efésios, mas olha o que Deus já estava falando no Novo Testamento. Olha o exemplo do rei Assuero aqui. Olha esse exemplo do rei Assuero, deixando claro quem é o senhor da casa, é os homens. Deixando claro para um país inteiro quem é o senhor da casa, é o homem. Agora, se teu homem não presta, larga. Se teu homem te bate, então separa. Porque o problema também não é o homem, o problema também é a mulher. Por quê? Porque apanha, no outro dia volta. Apanha, no outro dia vai na delegacia para assaltar. Apanha, mas se a família entrar pelo meio, se zanga. Sabe, queridos? Esse é o capítulo 1 do livro de Esther. Relata a história desse homem. Porque aqui no 2 já vai dizer o seguinte: passado essas coisas, ou seja, a rainha já não estava mais lá, o edito já tinha corrido, ele já tinha feito tudo legalmente, tudo certinho, certo? Todo mundo entendeu, porque o edito chegou na linguagem de cada um, não teve como dizer assim, não, eu não entendi, entendeu? Porque eu mandei na sua linguagem, todo mundo ouviu, todo mundo entendeu. Ela não é mais rainha. Se você encontrar com ela por aí, ela não é mais minha esposa.
Se ela você encontrar por aí, ela disser que está morando comigo, você diga que não, porque eu não tô mais com ela, acabou-se. Passado essas coisas e apaziguado já a fúria do rei Assuero, eita glória, lembrou-se de Vasti do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram aos jovens do rei que lhe serviu: busque-se para o rei moças virgens formosas à vista. Ou seja, aquilo que ela fez com ele, querido, enfureceu ele tanto que aconteceu todo esse processo que ele... Gente, isso aqui é um aprendizado fantástico. O cara estava o tempo todo ainda odiado, o tempo todo enfurecido, mas o tempo todo caminhando segundo manda a lei. Eu sou o rei. Eu posso tomar qualquer decisão, mas eu quero dar o exemplo. Olha o exemplo que ela deu e olha o exemplo que ele deu. Ela, eu não vou. E ele foi conforme manda a lei, ouvindo os conselheiros, obedecendo, mandando cada um na sua linguagem, fazendo tudo certinho. Mas o cara continuava virado, continuava furioso. O que eu aprendo com esse homem? É que mesmo no meio da minha fúria, no meio da minha raiva, eu tenho o quê? Que fazer as coisas com sobriedade, com sabedoria. Porque é isso que a palavra de Deus me ensina. Vigiar e orar. Foi isso que ele fez, porque aqui no capítulo 2, quando ele se lembrou de tudo e resolveu casar-se de novo, procurar uma outra pessoa para casar, a palavra de Deus diz o quê? Que passado o furor do rei, ou seja, mesmo depois da separação, o cara ainda ficou furioso durante muito tempo. O que é que eu entendo também? Talvez ele gostava dela, né? Por isso que ele ainda ficou furioso muito tempo. E também um aprendizado, que tipo assim, ainda que eu te ame, tu não serve para mim. Cuidado, viu, mulher? Porque o teu marido, mesmo te amando, ele pode dar um basta nessa situação. Porque você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a bambambam. Bam, bam. Como dizia minha mãe, não tem um bom para não ter um melhor. Certo? Então aqui está dizendo o quê? Que depois que ele se lembrou de tudo que ela fez, se lembrou de que ela já tinha caído fora, que o furor passou, que ele, ai, graças a Deus, não tenho mais nenhum sentimento por ela. Ela já foi embora, a situação, o país está funcionando perfeitamente, as mulheres estão respeitando os homens estão sendo senhores da sua casa, está tudo certo. Agora eu acho que eu já posso pensar em ter uma mulher que preste do meu lado. Porque aqui está dizendo que era para ele tirar o reinado dela, o versículo 19 diz, tira o reinado dela e dá para uma companheira que seja melhor do que ela. Está aqui. É o conselho do versículo 19. Quando é no versículo 2 do capítulo 2, ele diz, então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. É aqui onde ele começa a dizer assim, ele não foi buscar qualquer uma, ele disse, junta essas moças, traz aqui, vamos ver quem é ela, vão ficar um ano tratando delas para saber qual é a que presta também para poder me casar, para mim não cometer mais o erro do passado. Eita glória! Eu aprendo que isso eu levo para todas as áreas da minha vida. Se eu já me ferrei uma vez, eu tenho que deixar a minha ira, o meu ódio, a minha dor, porque muitas vezes é a ira e o ódio, mas outras vezes é a dor. Tá doendo, porque foi humilhado, porque foi maltratado. Quando passar tudo aquilo dali, aí você vai estudar uma forma diferente para você não ter que passar novamente por aquilo ali. Porque não é que tu não possa casar de novo, é que tu não pode casar com um homem do mesmo jeito. Não é que tu não possa casar de novo, é que tu não pode casar com uma mulher pior do que tu tinha. Né? Então tem que, ó o aprendizado com a Soeira, meu Deus. Nunca nem pensei que eu fosse aprender tanto com o homem como eu estou aprendendo com a Soeira. Então, amadinha, depois de tudo isso, aí ele pegou aqui, nós vamos falar sobre isso depois. Ele mandou pegar essas moças, e aí, meu filho, 12 meses de tratamento com óleo, com mirra, com um monte de coisa. No final desses... Olha, para tu ver que mesmo depois de todo esse processo, ele não apressou para pegar qualquer um para botar do lado, não. Até porque ele tinha um harém, que ele podia dormir com o que ele quisesse, ele era rei. Mas ele não se apressou para dizer assim, agora eu vou casar com a primeira que bater na minha porta. Ó. Depois que ele disse, traga todas para cá, ele botou todos no harém e botou, agora vocês vão cuidar dela um ano. Porque eu não vou cometer mais o mesmo erro. Depois de um ano de tratamento, que eu ver o caráter, que eu ver a formosura, que eu saber quem é quem,
Aí sim, nesse dia, eu vou me casar de novo. Não vou cometer o erro do passado de me casar com a primeira Varti que eu vi na minha vida. Não vou cometer o mesmo erro, porque agora a conversa já está indo para os dois, né? Não vou me casar com o mesmo Varti homem que eu me casei no passado. E é assim, querida, que as pessoas vão dando sinais. E a gente vai juntando e aí, ó, vai caindo fora. Ou trazendo para perto. Nessa manhã eu aprendo mais uma vez. Estou transbordando com esse homem. Gente, se eu fosse falar para vocês o que o Espírito Santo está ministrando dentro de mim, nós ia ficar o dia todo aqui. Mas como ele está ministrando em mim, ele vai ministrar em você que está ouvindo, ele vai ministrar em outras pessoas que vão ouvir, tá? Mas cuidado, mulher, e cuidado, homem. Amém? Deus te abençoe. Shalom.